Bom dia, galerinha dos oitavos anos e da quarta fase do EJA. Vamos lá, pessoal, dar sequência à nossa segunda aula do conteúdo, certo? Pessoal, a aula continua sendo sobre cálculo algébrico e aí vamos dar sequência, né? Mais uma vez, a aula é voltada para vocês do Kaique, certo, galerinha? Vocês do Kaique, vamos lá. Antes de começar o assunto em si, é interessante fazer uma revisão sobre potenciação. Por quê? O que a gente vai ver hoje vai ser a multiplicação e divisão de monômios, certo? Mas é interessante fazer uma revisão de assuntos que vocês já, com certeza, já devem ter visto. Certo, pessoal? Eu tenho aqui, para começar o exemplo, uma base e um expoente. Eu tenho um número qualquer, A, que é a minha base, e um nzinho, que representa o expoente. Isso aqui significa o quê? Que A elevado a n vai ser o A multiplicado n vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Imagina que eu tenho um A elevado ao quadrado. Então, eu vou ter um A vezes um A. Certo? Imagina agora que eu tenho um A elevado ao cubo. Eu vou ter um A vezes A vezes A. O que acontece, pessoal? O númerozinho que está elevado em cima não é A vezes 3 ou A vezes 2. É a quantidade de vezes que o A vai ser multiplicado por ele mesmo. Certo, galerinha? Vamos ver isso aqui agora vamos ver isso aqui agora fazendo exemplos com números. Certo, galerinha? Vamos lá. Imagina aqui, ó, o primeiro exemplo. Eu tenho 2 ao quadrado. O que isso significa? O 2 é minha base, o 2 é meu novo A. E o meu nzinho vai ser 2 também. 2 ao quadrado é 2 multiplicado por ele. 2 vezes 2. Duas vezes, certo? Vamos dar outro exemplo agora. O segundo aqui. 2 elevado ao cubo. O que acontece? É 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. 2 vezes 2. Vamos lá. Vamos fazer por parte. 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Pessoal, quando tem multiplicação em sequência, você pode sair multiplicando termo a termo. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. E repete o termo de baixo. Esse aqui, ó. Certo? 4 vezes 2 é 8. Certo, galerinha? Isso aqui eu creio que é bem tranquilo, né? Vamos fazer aqui o exemplo número 3. Eu tenho 2 elevado à quarta. O que é que significa? Não é 2 vezes 4, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 vai se repetir 4 vezes, multiplicando ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo, pessoal? 2 vezes 2, 4. Certo? 4 vezes 2. Esse aqui, ó. Peguei o 4 desses dois primeiros. E estou multiplicando por esse aqui, o terceiro. 2 vezes 4, eu tenho 16. Ou, desculpa, 8. E 8 vezes 2, eu tenho 16. Essa é a minha resposta. Certo, galerinha? Tranquilo demais, né, pessoal? Vamos lá. Pegando aqui o quarto exemplo. Eu tenho 3 elevado à quinta. O que significa que eu tenho 3 repetidas 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. Pessoal, vocês podem fazer. Eu vou deixar como exercício para vocês confirmarem que o resultado é 243. Você vai multiplicar 3 vezes 3. O resultado aqui vai dar 9. Vamos multiplicar 9 vezes 3. 9, o resultado dá 27. 27 vezes 3. O resultado disso aí, vezes 3 de novo. Certo? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Viu, pessoal? Isso aqui como uma tarefinha, só para treinar, viu, pessoal? Vamos lá. Bom, é importante falar também que quando a gente está trabalhando com potências, a gente muitas vezes encara potência de base 10. Isso aqui se chama notação científica. Não se preocupe com isso agora, eu só quero mostrar
o porquê de trabalhar com bases e expoentes. Porque, por exemplo, quando você trabalha com um número muito grande, por exemplo, 10 elevado a 10, olha a quantidade de zeros que você tem, certo? Não é mais fácil você escrever o número nesse formato, 10 elevado a 10, em vez de escrever um número aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para trabalhar? Isso aqui é muito mais fácil, nesse formato, certo, pessoal? E aí, isso aqui também se aplica, ó, 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 10. Por exemplo, vamos lá de novo, 10 elevado ao quadrado é quem? É 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E se você repetir o passo para qualquer um desses aqui, você vai ver que o resultado só tende a crescer. Do mesmo jeito, quando você tem 10 elevado a um número negativo, isso aqui, em vez de puxar um zero para a direita, vai puxar um zero para a esquerda. Mas isso aqui não vai ser assunto nosso agora não, pessoal. Isso aqui eu só estou querendo mostrar que existe, certo? E a coisa mais importante dessa tabela, a princípio, para a gente, por enquanto, é que 10 elevado a zero é 1. E outro, grave o que eu vou falar. Qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Certo, pessoal? Vamos dar prosseguimento. Aqui, pessoal, a gente tem uma tabela de resumo das potenciações. Por que vai ser importante usar isso? Porque para calcular multiplicação e divisão de monômios, vamos usar exatamente essas regrinhas aqui. Sendo que agora o A não vai ser exatamente um número, mas vai ser uma variável. Mais para frente vocês vão ver com exemplos, certo? Aqui, ó, eu quero que vocês gravem principalmente essa primeira, que A elevado a M vezes A elevado a N é o A ou é o A elevado M mais N. Certo, pessoal? Isso aqui é a regra da multiplicação. Gravem também a regra da divisão, que diz que uma base A elevado a M dividido por uma base A elevado a N é igual à mesma base com os expoentes subtraídos. Certo? M menos N. Gravem também, pessoal, muito importante, a regrinha da potência sobre potência. Que diz o quê? Se eu tenho um A elevado a M, isso tudo, A elevado a M, está elevado a um Nzinho, o que significa? Significa que eu tenho a mesma base e o expoente vai ser M vezes N. Pessoal, por enquanto, essas três vão ser as mais usadas. É interessante que vocês gravem também essas aqui, mas só mais adiante. Certo? Os exemplos do livro que eu andei vendo, não tem nada explícito. A gente não vai, com o livro, por enquanto, a gente não vai utilizar essas outras quatro, mas saibam que existe e qualquer coisa vocês podem estar consultando o material aqui. Aí, vamos lá, vamos dar prosseguimento à aula. Pronto, galerinha. Vamos dar aqui alguns exemplos, rapidinho, certo? O primeiro exemplo aqui, ó, eu estou usando a primeira regrinha da nossa tabela, essa aqui, ó, a primeira regrinha, multiplicação de potências, certo? Com número. Aqui eu estou multiplicando 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. O que é que eu faço? Pela primeira regrinha, repito a base e somo os expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é 2 elevado à quinta. Pessoal, agora olha que interessante. 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Vamos lá. Aqui, ó. 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Certo? E 2 ao cubo não é 2 vezes 2 vezes 2? Aqui, ó. Então, pessoal, se você contabilizar certinho, ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Que é exatamente o 2 elevado à quinta. Certo, pessoal? Então, essas regrinhas serviram para facilitar a nossa vida. Entenderam? 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Você repete a base e soma os expoentes, porque está multiplicando pela regrinha número 1 da tabela, essa aqui. Certo, galerinha? Vamos lá, anota essa tabela no caderno, que é interessante vocês estarem com ela consultando sempre que tiver alguma dúvida para fazer as questões. Certo, galerinha? Vamos lá. Exemplo número 2. Se eu tenho 4 vezes 4 ao quadrado, quanto é que vai me dar isso aqui? Pessoal, quando o número não tiver nenhum expoente, esse número está exatamente com o expoente 1. Certo?
Põe isso na cabeça. 4 elevado a 1 é 4, certo? E 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. Vamos lá. Como é que eu faço? Usando a regrinha número 1 da tabela. 4 elevado a 1 vezes 4 elevado ao quadrado. Eu tenho repete a base e somos os expoentes. 4 é a base, certo? Os expoentes é 1 mais 2. Então, tenho 4 à terceira. Interessante falar que se você pegar aqui 4 à terceira, não é 4 vezes 4 vezes 4, o resultado dá 64. Mas, vamos lá, 4 a 1. 4 elevado a 1 é igual a 4. Certo? E 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Agora, se eu sei multiplicar 4 elevado a 1 vezes 4 ao quadrado, é 4 elevado à terceira. E 4 elevado à terceira é quem? É 4 vezes 4 vezes 4. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vou só apagar aqui. Agora, usando a tabelinha para mostrar aqui, ó. A gente vai usar aqui agora a segunda linha, essa regrinha, para fazer a nossa terceira questão. Essa aqui. Eu tenho aqui a mesma base, 5 elevado à quarta, dividido por 5 ao quadrado. Como é que eu faço, pessoal? 5 elevado à quarta, dividido por 5 ao quadrado, eu repito a base, que é 5, e diminuo os expoentes. Certo, pessoal? Vejam aqui como a regrinha está exatamente igual, sendo que agora a base lá embaixo é 5. O m é 4 e o n é 2. Aqui, ó, repete a base e diminui os expoentes. 4 menos 2 é 2. Então, eu tenho 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Resultado, 25. Pessoal, agora vamos ver uma coisa interessante. Quando eu tenho uma divisão em que a parte de baixo é menor que a parte de cima, certo? O expoente da base de baixo é maior que o expoente da parte de cima, eu vou ter como resultado um número negativo. Vamos lá. Seguindo a mesma regrinha, seguindo a regrinha aqui, ó, é essa daqui. Ela também vale para números negativos. Vamos lá. Para expoentes negativos, desculpa. Vamos lá. Eu tenho 8 elevado ao quadrado dividido por 8 elevado à quinta. Então, eu repito a base e diminuo os expoentes. Agora, veja só. 2 menos 5 é menos 3. O número está negativo. Certo, pessoal? Quando eu tiver alguma coisa com número negativo, eu inverto ele. Por exemplo, eu tenho um x qualquer elevado a menos 1. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a x. Certo, galerinha? Isso aqui é regrinha também. Certo? E aqui é o que eu estou fazendo. Ó. 8 elevado a menos 3. Eu inverto. Quando tiver um sinal de menos na frente, em cima do expoente, você pode inverter o número, botar o que está em cima pelo que está embaixo. Porque, por exemplo, 8 qualquer é a mesma coisa que um 8 sobre 1. Certo, pessoal? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, o inverso, quando eu tiver um número negativo aqui, qualquer que seja, eu vou inverter o denominador pelo numerador, a parte de cima pela de baixo. Certo, pessoal? E aí eu fico com 8 elevado, 1 sobre 8 elevado ao cubo. Só que 1 sobre 8 elevado ao cubo é 1 sobre 8 vezes 1 sobre 8 vezes 1 sobre 8. Resultado, 1 sobre 512. Tranquilo, galerinha? Vamos lá. Questão número 5. Exemplo número 5. Se eu tiver 3 elevado a menos 1 dividido por 3 elevado a menos 2, eu tenho 3. O menos 1 se repete. E o menos 2... Opa, desculpa, pessoal. Aqui eu acabei me confundindo. Na verdade, era para ter sido mais 2 aqui. Viu, pessoal? Aqui eu estou dividindo, na verdade, 3 elevado a menos 1 dividido por 3 ao quadrado. Certo? Eu permaneço com a base 3 e repito os expoentes. Menos 1 permanece inalterado e 2 vem negativo para cá. Então, menos 1 menos 2, eu tenho menos 3. Usando essa regrinha aqui, inverto a fração
E tenho 1 elevado a 3 ao cubo, que é 1 sobre 3, vezes 1 sobre 3, vezes 1 sobre 3. Resultado, 1 sobre 27. Certo, pessoal? E agora usando a regrinha da potência, que é essa daqui agora. Essa daqui que a gente vai usar. Certo? Quando eu tenho uma base elevada a m, isso tudo, a elevado a m está elevado a n. Certo? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Vamos ver como é que funciona. Aqui, ó, usando o exemplo 6. Eu tenho 3 ao quadrado, onde o 3 ao quadrado todo está elevado ao cubo, elevado a 3. Então, o que é que eu faço? Eu tenho 3, é a minha base, e vou multiplicar os expoentes, que é 2 vezes 3. Tendo como resultado 3 elevado a sexta. Se você multiplicar tudo isso aqui, você vai ver que o resultado é 729. Certo, pessoal? Multiplicar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Certo? Mas vamos prosseguir. E aí, galerinha? Finalmente, a gente chega na parte importante da matéria, que é a multiplicação de monômios. Vamos lá. Para multiplicar os monômios, há uma regrinha que a gente tem que seguir. A gente primeiro multiplica normalmente os coeficientes, ou seja, a parte numérica, os números de cada monômio. E, em seguida, vamos multiplicar as variáveis, ou seja, as letras, a partir da série de potenciação vista lá em cima. Certo? Você pode seguir aquela tabelinha. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Questão número 1. Exemplo número 1. Eu tenho 2x ao quadrado vezes 4x. Como é que eu faço? Eu multiplico 2 e o 4 normalmente. Certo? E agora eu vou pegar x ao quadrado e o x daqui. Vamos lá, pessoal. O que acontece? 2 vezes 4 é 8. X ao quadrado vezes x, usando a regrinha número 1 da tabela, né, é x vezes x. X ao quadrado vezes x é x ao quadrado mais x elevado a 1. Então, temos como resultado x elevado ao cubo. Certo? 2 mais 1, 3. Vamos lá, pessoal, fazer a questãozinha número 2. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais organizado. Eu tenho menos 3x ao cubo vezes 4y. Como é que eu faço, pessoal? Vamos lá. Menos 3 eu trago para cá. E 4 eu trago para cá. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Certo? 3 vezes 4 é 12, só que está com sinal negativo. Menos 12. E aqui ó, eu tenho x ao cubo vezes y. Pessoal, é interessante falar que a base aqui é diferente. Então, eu não posso usar a regrinha lá em cima. Simplesmente eu repito os expoentes, porque eu não tenho um expoente. Aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho x ao cubo e y. Eles não são a mesma base, são bases diferentes. Então, não posso utilizar a regrinha da tabela. Eu só repito o x ao quadrado, o x ao cubo e repito o y. Vamos lá, pessoal. Fazer aqui a questão número 3. Agora eu tenho 3 multiplicações, certo? Como é que eu faço? 4x vezes 5x ao quadrado vezes 2ab. X, x ao quadrado e ab, todas são variáveis. Como é que eu faço aqui? Mais uma vez, multiplico a parte numérica. 4 vezes 5 vezes 2. Está aqui, ó. 4 vezes 5 vezes 2. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 2 dá 40. Positivo. Certo, pessoal? E aqui eu percebo, eu tenho x e tenho x ao quadrado. Usando a regrinha número 1 da tabela, eu escrevo x 1 mais 2, elevado a 1 mais 2. E eu repito o que for diferente, AB. AB. Então, como resposta, eu tenho 40 x ao cubo AB. Certo, pessoal? Eu sei que pode parecer muito complicado de início, mas quando vocês forem fazer uns exercícios, vocês vão com calma, vão aprender isso aqui tudo direitinho. E eu estou aqui para qualquer dúvida, viu, pessoal? Vamos lá. Questão número 4. Se eu tenho agora um número multiplicando o que está dentro do parêntese, o que acontece? Você pode multiplicar esse número por cada elemento do parêntese e tirar o mesmo do parêntese. Vamos lá. 2 que multiplica x mais y. Eu posso simplesmente pegar o 2 e multiplicar com x
mais o 2 multiplicado com y. O resultado é só esse aqui, ó. 2x mais 2y. Isso aqui é tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Usando aqui, agora, as propriedades da tabela. Eu tenho x vezes x mais y mais z. Como é que eu faço? X vezes x vezes x, a gente pode usar a regrinha que é o quê? Que eu tenho repete a base e soma os expoentes. X mais 1 elevado a x mais 1. Ou, desculpa, x elevado a 1 mais 1. Eu tenho x ao quadrado. Esse x ao quadrado está exatamente aqui, ó. Agora, x vezes y, a base é diferente. Então, eu só repito x vezes y. E x vezes z, repito, a base é diferente. Então, repito x vezes z. Resultado da nossa multiplicação de monômio é essa aqui. Tranquilo, pessoal? Eu sei que vai surgir muita dúvida, então pode montar comigo, viu, pessoal? Podem chegar no meu WhatsApp e perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, viu? Eu estou aqui em tempo disponível. Vamos lá. E aí, pessoal, para terminar a aula de hoje, vamos ver aqui a divisão de monômios, que é a mesma coisa da regrinha de multiplicação, só que para divisão. Então, quando eu tenho um monômio, a gente divide normalmente os coeficientes, que é a parte numérica, e dividimos as variáveis a partir da regrinha de potenciação vista lá em cima. Exemplo número 1. Vamos lá, se eu tenho 2x ao quadrado dividido por 1x, eu faço o quê? Eu divido normalmente a parte numérica 2 e 1, e usando a tabelinha lá em cima, x ao quadrado dividido por x. Vamos lá, eu tenho x ao quadrado dividido por x. Mas quando eu tenho só o x, quer dizer que ele está elevado a 1, certo? Eu repito a base e diminuo os expoentes. Então, eu tenho x elevado a 1, certo? E multiplico pela parte numérica, tendo como resultado 2x na primeira equação. Na primeira expressão, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Fazendo agora o exemplo número 2. 4y à quinta dividido por 2y ao cubo. Como é que eu faço? Divido a parte numérica, 2 dividido por 4, e multiplico pela divisão da parte das variáveis. Vamos lá. 4 dividido por 2 está expresso aqui, ó, 4 sobre 2. E usando a regrinha número 2 da tabela, é essa aqui, de novo essa aqui, né? A gente vai fazer o quê? Vai repetir a base e dividir os expoentes e subtrair os expoentes. 5 do primeiro menos 3 do segundo, resultando em 2y ao cubo, 2y ao quadrado. Esse 2 surgiu de onde, professor? Esse 2 aqui é o 4 sobre 2. 4 dividido por 2, vocês sabem que é 2. Né, galerinha? Tranquilo, né? Vamos fazer aqui rapidinho a terceira. Eu tenho 10xy ao cubo dividido por y por 2 elevado a y1, certo? Divido novamente a parte numérica, 10 dividido por 2, está aqui. Pessoal, o x e o y, perceba que o x ele não tem mais nenhum embaixo que tenha a mesma variável x, só tem um y, né? Então, que nem no exemplo de multiplicação, a gente repete o x e usa a regrinha da tabela para multiplicar, para dividir o y. Então, tem y ao cubo menos 1. Y elevado a 3 menos 1. Certo? Resultando em 2 dividido por 5, 10 dividido por 5, 10 dividido por 2 dá 5. O x repete e o y fica ao quadrado, porque 3 menos 1. Certo? Vou fazer aqui a quarta questão rapidinho. A gente tem 9 ao cubo, bc ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, bc. Mais uma vez, a gente divide a parte numérica, certo? 9 dividido por 3 é 3. Tranquilo, pessoal? E vai emparelhando com a regrinha da tabela cada letra que for igual. Por exemplo, a ao cubo
e eu tenho um A ao quadrado. Então, usando a regrinha, número 2 da tabela, A elevado à terceira menos 2. Certo? A elevado a 3 menos 2. Multiplicado por B elevado a 1 menos 1. Porque o B aqui é elevado a 1 e o B embaixo é elevado a 1. Certo? Usando a regrinha número 2 da tabela. E C ao quadrado dividido por C. Então, eu tenho C elevado ao quadrado menos 1. Então, pessoal, minha resposta é essa aqui. Ó. 3 é o resultado da divisão 9 por 3. A é quando eu tenho A elevado a 3 menos 2. B elevado a 0, porque 1 menos 1 é 0. E C elevado a 1, porque 2 menos 1 é 1. Só que, pessoal, qualquer número que você quiser elevado a 0, sempre vai ser 1. Certo? Então, o B aqui é igual a 1. Só que 1 multiplicado por qualquer coisa é a mesma coisa. Então, simplesmente, a nossa resposta pode ser também reescrita como 3AC. Pessoal, nossa aulinha vai acabando por aqui. Grande abraço aí e qualquer coisa pode chamar no WhatsApp, viu?